Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar nosso estudo dos apócrifos e nós vamos fazer uma leitura do livro de 1º Enoque, os primeiros 10 capítulos. Tem 108 capítulos, tá bom? Eu estudei estes 10 primeiros para conversar com vocês e tem muita coisa interessante. Como eu falei para vocês, a gente deu uma introdução sobre Enoque. A gente não terminou de estudar o livro do Rio Nible, tá bom? Ainda falta uma última parte, mas eu acho que os dois primeiros capítulos já deram uma visão interessante sobre quem é Enoque, e a gente já pode começar a estudar o texto. Quando a gente terminar de estudar primeiro Enoque, que é o que nós estamos vendo aqui, nós vamos estudar segundo Enoque, terceiro Enoque, e então eu posso voltar para o texto para terminar, porque eu acho que vai ser interessante a gente ver algumas conclusões. É bom a gente ter a noção do que a gente está lendo aqui. Ao mesmo tempo, nós estamos estudando Vem Segue-me, nós vamos estudar o livro de Enoque. Se vocês acompanham o vídeo principal do canal aqui, todo domingo, eu lanço um novo, vocês vão poder estudar, tá bom? Só uma pequena introdução desse livro. O objetivo desse vídeo é ler o texto e fazer alguns comentários. Eu vou tentar trazer uma perspectiva dos santos dos últimos dias, então eu vou relacionar alguns versículos que a gente vai ver aqui em Enoque. Essa divisão de versículos, ela é contemporânea, eu posso dizer assim, se bem que o livro de Enoque que a gente está se baseando, ele tem uma versão etíope bem antiga. E também foi encontrado nos pergaminhos do Mar Morto alguns trechos similares. Só que existem várias versões em português da tradução. Eu vou mostrar para vocês esse livro aqui que eu comprei e eu vou recomendar que vocês comprem o mesmo livro. É uma coletânea que já vem vários apócrifos juntos. Eu tentei encontrar na internet a mesma versão que eu estou lendo aqui para vocês, mas em português não foi possível. Existe um outro livro de Enoque, que é o segundo e o terceiro, os dois livros de Enoque, o segundo e terceiro, que é mais fácil encontrar em português. Então, o que que eu fiz? Eu reduzi a texto virtual, o texto aqui, tá? Daqui eu não tenho direito autoral sobre isso aqui, porque é um livro muito antigo e a tradução não está nem identificada. Como eu mostrei para vocês em um outro vídeo, eles até pegam o livro de Abraão e o livro de Moisés e colocam aqui sem dar nenhuma referência à igreja. Então, não há nenhum problema vocês usarem esse texto. Eu só não consigo mandar ele para vocês porque eu teria algum trabalhinho de digitalizar esse texto por inteiro neste momento da minha vida e enviar um PDF para vocês. Então, se alguém nos comentários tiver um arquivo PDF com o texto idêntico ou muito similar a esse que eu estou mostrando nessa aula, por favor, compartilha. Uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês é que este texto aqui, ele é uma composição de vários escritores, vários autores diferentes, não de Enoque. O que dizem, depois eu posso fazer um vídeo falando da história dos livros de Enoque para vocês. Eu acho que seria muito interessante, tá? Eu vou estudar mais, eu posso trazer para vocês. Mas o que eu vi aqui é que este livro que nós vamos estudar, ele é uma composição que vai lá de 200 anos antes de Cristo até o ano primeiro depois de Cristo. E existem várias versões. Na versão etíope, a parte astronômica ela é bem mais desenvolvida do que na versão que foi encontrada no Corã, né, na versão dos pergaminhos do Mar Morto, onde ele desenvolve mais sobre o Filho do Homem. A versão que a gente tem aqui, ela é uma tradução do etíope, tá bom? Do grego do etíope. Por quê? Porque a tradução do Mar Morto, esses trechos que foram encontrados, eles não estão disponíveis em português, pelo menos eu não encontrei, mas basicamente, até onde eu pude pesquisar, eles são muito parecidos, eles só têm uma ênfase diferente, né? E também a comunidade lá do Corã, eles meio que foram perdendo o interesse em Enoque, foram deixando para lá, isso que os especialistas dizem. Enoque não é um livro de escritura.
esse livro que a gente está lendo, ele é um apócrifo. O Senhor disse em nossa dispensação que os apócrifos contêm muitas coisas boas, mas também contêm muitos acréscimos feitos pelas mãos dos homens. Vários estudiosos das Escrituras não consideram Enoque como um livro que deve ser lido no mesmo valor que damos aos livros, por exemplo, do Velho e do Novo Testamento. Por quê? Porque esse livro contém algumas coisas diferentes, alguns até diriam bizarras, né? Mas com a visão da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, ou seja, com a visão da restauração, nós conseguimos entender alguns trechos de modo muito peculiar. É verdade que tem muitos símbolos aqui e que eu vou apontar o que eu penso ser um acréscimo humano, o que eu acho que não é inspirado. Porém, existem coisas aqui que a gente pode fazer um paralelo com as escrituras do Velho Testamento, do Novo Testamento, porque Judas, ele cita, eu vou mostrar para vocês, Judas, ele cita não Judas que traiu Jesus Cristo, tá? Outro Judas, discípulo de Cristo, que escreveu a Epístola de Judas. Ele cita Enoque. Então, a gente pode ver, e também tem outros indícios ali, até do próprio Senhor Jesus Cristo, citando o livro de Enoque, que era bem conhecido na época do Salvador. Então vamos lá, vamos ler. Mas vocês vão ver que vai ter coisas que são simbólicas, coisas que são alegóricas. Ai, nossa, peraí, caiu aqui nos meus filhos. Doeu um pouquinho, mas continuando. Tem coisas que são alegóricas e tem coisas que são literais, assim. Por exemplo, o personagem Enoque é um personagem que viveu literalmente, nós acreditamos. Quando ele cita a genealogia, quando ele fala de Lameque, de Noé, de Jared, são personagens reais, são citadas em outras passagens de escrituras, tanto na Pérola do Grande Valor, quanto no Velho Testamento. Então, nós precisamos buscar o Espírito de Deus para discernir, tá? E no nosso estudo aqui, a gente vai tentar fazer isso. Vamos lá. Vou começar sem mais delongas. Como eu falei, a gente pode fazer um vídeo introdutório estudando melhor sobre o livro de Enoque, mas eu estou ansioso para entrar no texto propriamente dito. Vocês não conseguem ver aí, mas eu vou mostrar depois. Eu fiz várias marcações, como se estivesse estudando as escrituras mesmo, riscando, colocando referências cruzadas, porque eu acho que a gente ganha bastante em estudar isso, considerar isso e não passar o olho somente, não é uma leitura superficial. Isso aqui você tem que parar, tem que ponderar, tem que orar, tá bom? Não estou dizendo que isso deve ser lido como uma escritura, mas a gente pode, se tem mais tempo, se você está estudando as suas escrituras regularmente, tem um tempo, né, adicional, talvez uma meia horinha aí para ler comigo, você pode ser muito beneficiado do estudo dos apócrifos. Vamos lá. Enoque 1, de 1 a 4. Nós vamos ler 10 capítulos. Não se preocupem que são capítulos pequenos, esses iniciais. Eles mudam de tamanho. Alguns são maiores, como o capítulo 9, 10 são grandes, mas outros são bem pequenininhos. Eles têm aqui na divisão que foi feita nessa tradução, às vezes um versículo. Então, bora lá. Os anjos proporcionaram-me a visão dele, e deles é que eu aprendi tudo. Por meio deles também me foi dado compreender as coisas que pude ver, mas não em relação à geração presente, mas sim em relação a uma geração futura. O que nós aprendemos aqui? Que Enoque, que é o personagem principal desse livro, está recebendo uma revelação. Os anjos, eles são emissários de Deus para ensinar seus profetas. Nós vemos isso com Nefe, que quando Nefe tem a visão da árvore da vida, grande parte daquela visão é ensinada por um anjo. Nós vemos isso em Apocalipse, quando João também é ensinado por um anjo. Agora, aqui tem uma coisa importante. Às vezes, anjo do Senhor se refere ao próprio Senhor. E nem sempre nas escrituras a gente consegue identificar isso. Às vezes são anjos mesmo, emissários de Deus. E a gente vê o anjo Gabriel, que foi falar para Maria sobre o nascimento de Cristo. A gente lê sobre o arcanjo Miguel, que ajudou na batalha dos céus a expulsar Satanás. E alguns desses anjos vocês vão ver mencionados aqui. Anjos que são conhecidos nas escrituras por nome,
eles são mencionados aqui também. Então, eu considero esse primeiro versículo adequado na nossa teologia. A gente sempre vai tentar fazer esse exame de admissibilidade, ou seja, para ver se a gente consegue trazer para a teologia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, tá bom? Então aqui não tem nada aparentemente apóstata, a não ser essa frase que diz que ele aprendeu tudo, mas aí a gente tem que relativizar e dizer que ele aprendeu tudo sobre a visão que ele teve de Deus. Não que tudo na vida dele, sobre suas profecias, prédigas, ele tem aprendido com esses anjos. A gente não acredita que existe um anjo particular que não vai nos ensinar tudo. A gente não tem um tutor. Existem alguns profetas que tiveram tutores angelicais por um período de tempo. O anjo Moroni, que tinha as chaves da vara de Efraim, ensinou e treinou o profeta Joseph Smith até que ele fosse capaz de terminar o trabalho de tradução do livro de Mormon. Mas Joseph também foi ensinado por vários outros anjos. Então a gente não acredita que um único anjo vai ensinar tudo. Aqui ele está falando de vários anjos que ajudaram ele a aprender os caminhos de Deus. Não significa que Enoque apenas aprendeu com esses anjos, ou teve eles como intermediários entre Deus. Por quê? Porque nós temos outras escrituras que falam de Enoque e mostram que o próprio Deus falou com Enoque face a face, que ele andava com Deus. Tá certo? E também diz aqui que ele aprendeu sobre geração futura. Nós veremos que ele vai ver algumas gerações depois dele, quando os homens se tornam iníquos e o Senhor tem que enviar um dilúvio para destruir a terra. Nós vamos ver também que a visão dele se refere a coisas muito além de seu tempo, até a restauração do evangelho, e esse é um ponto extremamente interessante, mas vou conter minha empolgação e vamos versículo por versículo. 2. Dos eleitos eu falo, e sobre eles dou início minhas alegorias. Eis que o santo descerá de sua morada, o Deus eterno caminha sobre a terra, no alto do monte Sinai. Ele desce da sua posição. Ele se mostra e em seu imenso poder revela a glória do mais alto do céu. Aqui dá para ver que houve um recorte, e é por isso que esse é um tipo de indício que mostra que teve vários escritores. Algumas pessoas dizem que Moisés tinha acesso ao livro de Enoque e ele levou junto com o povo de Israel. Outros dizem que é uma composição bem mais tardia, como eu falei para vocês no começo, antes da gente ler o texto. De qualquer maneira, quando ele fala do Monte Sinai, ele está se referindo a um evento muito importante no Pentateuco, não é verdade? O Monte Sinai é onde Moisés recebeu revelação, recebeu os 10 mandamentos, falou com Deus face a face. Então, é improvável que Enoque, antes do dilúvio, tenha literalmente estado no Monte Sinai e visto que lá é onde Deus caminhava. Eu não acho que isso seja literalmente assim, mas eu acho que é uma adaptação para trazer para a realidade daqueles ouvintes que eram israelitas, né? Os primeiros eram o povo do convênio de Deus. Então, o que que eu penso que a gente tem que ver nesse versículo? Uma certa flexibilização. Quando ele fala que ele está se dirigindo aos eleitos de Deus, perfeito, combina com João, por exemplo, em Apocalipse, que está se dirigindo ao povo da igreja, aos eleitos. E ele fala alegorias. Gente, esse é um ponto tão importante, porque tem gente que vai ler Enoque, não só Enoque, como outros apócrifos e até a Bíblia, pensando que não há uma linguagem alegórica ali. Mas, quando, por exemplo, já adiantando um assunto, Enoque fala de gigantes, ele não está falando de homens de grande estatura, literalmente, como a gente vai ver aqui, que tinham quilômetros de tamanho. Eu não penso que é isso, sinceramente, não cabe na minha forma de pensar, no meu raciocínio, no meu intelecto, nas coisas que eu estudei, que eu vi, que Enoque está falando literalmente de homens de tal tamanho. Não tem como, porque a gente não tem fósseis, tá? Tem até algumas imagens na internet que circulam de ossos gigantes, mas não tem como. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ler no capítulo 7 que esses homens eles teriam 1,35 quilômetros de altura, esses tais gigantes. Então, assim, é evidente que ele está falando de
alegoria. E a gente já vai falar da interpretação desses gigantes quando chegar lá. Eis que o santo descerá de sua morada. Isso aqui é verdade, porque de fato Jesus Cristo desceu de sua morada eterna, ele era Jeová, o Senhor da glória, desceu e habitou entre os homens. Então, ele está falando de coisas futuras, mas algumas delas vão ser mencionadas de forma simbólica. Por quê? Duas razões principais. Primeiro, que o povo destinatário, o povo de Israel, que recebeu isso aqui, né, esse relato, pode ter sido de Moisés, pode ter sido um pouco depois, eles entendiam essa linguagem simbólica e apreciavam ela. O segundo motivo é que uma linguagem simbólica protege verdades eternas daqueles que não estão preparados para receber. Então, é isso que a gente tem que entender. O Deus eterno caminha sobre a terra no alto do Monte Sinai. Para mim, mostra que Deus ele está num lugar santo. Assim como o Sinai era um lugar de recebimento de instruções divinas, era um lugar santificado com a presença de Deus, assim também o alto de montanhas, outras que não eram o Sinai, os bosques e florestas onde Deus se manifestava, desertos e até o tabernáculo e o templo, não apenas o templo de Jerusalém, mas outros que existiram naquela região e no resto do mundo e que existem hoje, porque nós sabemos que antes do templo de Salomão ser dedicado, havia o templo de Melquisedeque. Eles estão descobrindo agora mais coisas sobre o templo de Melquisedeque. Para mim é fascinante, mas só comprova que os elementos templários que nós vemos presente no tabernáculo, que nós vemos presente no Templo de Jerusalém, já existiam muito antes, até nas Américas também. Todas as sociedades têm esses edifícios para nos ligar ao divino. O Egito, as sociedades pré-colombianas que viveram aqui, têm grandes monumentos, às vezes até, né, montes de terra, simbolizando a chegada do homem ao além. Então, assim, tem muita coisa, tá bom? E tudo isso mostra seu imenso poder, revela sua glória no mais alto céu. Então, essa é a lente que eu acho que a gente tem que ter para ler Enoque. Ele está falando de coisas futuras, ele fala de modo alegórico, mas ele quer falar aos eleitos sobre esse Deus que se conecta conosco nesses lugares sagrados. E todos os seres existentes, deixa eu mudar minha imagem aqui, eu não sei se eu consigo, eu não quero ficar na frente, vamos ver. Ok, e todos os seres existentes são tomados pelo temor. Os guardiões tremem, possuídos de grande angústia e medo até os confins da terra. Ele vai falar guardiões, às vezes a gente vai ver essa palavra como sentinelas, e às vezes a gente vai falar de anjos. São termos sinônimos na maior parte do tempo. Até onde eu consegui estudar aqui, são termos sinônimos. Os guardiões, eles são aqueles que detêm uma responsabilidade divina. Aqueles que detêm o sacerdócio, aqueles que detêm uma capacidade ou dom atribuído a Deus. Tá? E os guardiões tremem por quê? Porque o Senhor, ele tem todo o poder. E os guardiões não podem nada sem ele. Então, eles têm medo, né? E os confins da terra também, quando percebem a glória do Senhor. As mais altas montanhas não. Eu acho que eu coloquei errado ali, ó. Diz assim: as mais altas montanhas hão de temer. Então não é não aqui, é hão de temer. E os picos mais elevados desabarão. Desabarão. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, desabarão. Derretendo-se como cera de fogo. A terra será desmantelada e tudo que sobre ela existe será surpreso. E tudo será submetido a julgamento. O que está falando aqui? Para mim, está falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Porque outras escrituras usam uma linguagem similar. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar, a terra será transformada. Só você ler os dois últimos capítulos de Malaquias que você vai ver que a queima da segunda vinda vai ser poderosa e que realmente todas as coisas vão mudar, né? Até o aspecto físico dessa terra.
Aí vamos para o capítulo 5, diz assim: Mas com os justos, lembra que aqueles guardiões rebeldes, a terra vai tremer e o Senhor vai enviar um fogo que vai consumir a terra. Mas olha o que ele fala para os justos: Ele afirma a paz, protege os eleitos e concede-lhes sua graça. Eles constituirão a propriedade de Deus e estarão na beatitude e na bênção. Ele mesmo a todos protegerá, e a luz divina. Espera aí que eu tenho que mudar de novo a minha cara aqui. Ok. E a luz divina. Cadê onde eu parei? E a luz divina brilhará sobre eles. Ele mesmo firmará com eles o pacto da paz. Muito interessante esse versículo, se a gente levar em consideração algumas palavras que são importantes no vocabulário dos membros da Igreja de Cristo Santos nos últimos dias. Primeiro aqui, eleitos. Os eleitos de Deus são aqueles que aceitam a mensagem de seu evangelho. O Senhor concede sua graça. A expiação de Jesus Cristo é que nos possibilita voltar à presença de Deus e nos tornar justos, sem mácula. Os eleitos são a propriedade de Deus. Muito bonito isso, que também é um termo que se repete no Novo Testamento e outras passagens. E quando ele fala aqui que o Senhor vai nos proteger desses eventos catastróficos da segunda vinda, que a luz divina vai brilhar sobre nós, ele diz que o próprio Deus firmará o seu pacto de paz. Pacto é outra palavra para aliança. Aliança é outra palavra para convênio. Então ele está falando do convênio. É o convênio, meus irmãos e irmãs, que nos protege nos últimos dias e que nos protegerá na segunda vinda, quando o Senhor demonstrar sua glória. Em verdade, ele, que é Jesus Cristo, é o Deus de Israel, ele não usa o nome Jesus Cristo aqui, mas ele usa muitos outros termos que indicam que é Jesus Cristo. Ele virá com milhares de santos para exercer o julgamento sobre o mundo inteiro e aniquilar todos os malfeitores, reprimir toda a carne pelas más ações, tão iniquamente perpetradas e pelas palavras arrogantes que os pecadores insolenemente proferiram contra ele. Agora, eu relacionei essa passagem de escritura com Judas 1, só tem um também, né? O versículo 14 e o versículo 15. Quando você abre no Novo Testamento, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, você vai ver algumas cartas pequenininhas, né? E uma delas é Judas. Aqui no livro de Judas, nós lemos o seguinte: nesses versículos que eu mencionei, 14 e 15. E estes profetizou também Enoque. Então ele faz uma citação direta a esse livro aqui de Enoque que nós estamos estudando. Isso daí deixa vários religiosos, inclusive alguns amigos meus evangélicos, de cabelo em pé. Porque eles falam, como é que um livro na Bíblia cita um apócrifo, né? Mas cita. O sétimo depois de Adão. Nós vamos ver que na genealogia, Enoque é o sétimo a vir a essa terra depois de Adão, dizendo: Eis que vem um Senhor com milhares de seus santos anjos, tá? Desculpa, de seus santos, tá bom? Não anjos, com milhares de seus santos. A mesma coisa, ó, milhares de seus santos, a gente lê lá. Para executar juízo contra todos e castigar dentre eles todos os ímpios. Muito parecida a linguagem, né? E por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. É uma citação direta. Eu sei que na tradução do Novo Testamento que nós temos e nesse versículo tem uma discrepância, mas é o mesmo significado. Os especialistas sabem que Judas está literalmente citando, ele está usando uma citação, né, está usando aquele entre parênteses de Enoque, desse livro de Enoque. Então, os santos conheciam e usavam o livro de Enoque na época dos apóstolos. Vamos para o capítulo 2. Observai com atenção como no céu nenhum dos corpos altera o seu curso e como as luzes todas do firmamento nascem e se põem, cada uma no seu tempo pré-estabelecido e como jamais transgridem a sua ordem. Interessante também que no livro de Mórmon a, a gente tem algumas passagens que falam isso, né? E não só no livro de Mórmon, em outras escrituras,
Mas eu gosto do livro de Mormon quando diz que o pó sempre obedece à voz do Criador, porque é no mesmo sentido que está aqui. Inclusive, esses capítulos, do 2 até o 5, vai falar como a criação de Deus é obediente a ele e o homem, que é a maior de todas as criações, não, né? Então, continuando. Considerai a terra. Vede os eventos que do princípio ao fim sobre ela acontecem, e como nela nada se modifica, e como todas as obras de Deus se manifestam os olhos, manifestam nossos olhos. Contemplai o versão, tá errado aí, deixa eu ver. Contemplai o verão, tá bom? Desculpa, que tá errado. O verão e o inverno, como a terra toda está repleta de água e como sobre ela se expandem as nuvens, o orvalho e a chuva. Então, na hora de digitar aqui, saiu errado, gente. Como eu falei, eu não consigo colocar para vocês o texto, então ignora aí quando tiver algum errinho. Mas você está vendo que ele está falando para a gente observar e considerar como todas as criações de Deus são sujeitas a ele. Vamos para o capítulo 3. Observar e vede a natureza de todas as árvores que parecem secas, despojadas de todas as suas folhas, à exceção de 14 espécies que não se despem da sua folhagem, mas que conservam a antiga por 2 ou 3 anos, até que brota a nova. Ok, um comentário disso aqui é o seguinte: eu até perguntei para o ChatGPT quais seriam as 14 árvores na região ali da Palestina, na região do Velho Mundo, que não perdem suas folhas. E ele trouxe para mim uma lista que posso mostrar para vocês. Mas enquanto estava vendo isso, eu pensei, mas será que, já que Enoque não falou que era uma alegoria, que era simbólico, que esse número não seria simbólico? E eu falei, pois aqui está falando de 14. 7 é o número da perfeição, 14 é um múltiplo, né? É 2 vezes 7. E aí eu pensei, com certeza ele deve estar falando o seguinte, que a natureza, em sua beleza, em sua perfeição, ela louva a Deus. Mesmo aquilo que nós consideramos como um defeito, perder as folhas, mostra que Deus é glorioso. Então não significa necessariamente que 14 árvores são superiores às outras porque não perdem folhas. O que ele está querendo fazer aqui é a mesma coisa que ele fez no capítulo 2, que nós tenhamos o entendimento que a natureza de Deus é perfeita. Em Enoque e outros números que nós vamos ver nos apócrifos, muitas vezes eles escondem símbolos, tá certo? O 14 mesmo é um símbolo muito importante. No Novo Testamento, a gente vê que a genealogia de Cristo vai de 14 em 14, né? E o rei Davi, quando você soma, porque as letras no hebraico, elas têm significados numéricos, e quando você soma, o resultado é 14. Então, simboliza plenitude, poder real. E árvore é uma coisa importante também, a gente podia até ir mais profundo, porque ele vai falar de árvore mais aqui em Enoque, e a gente sabe da árvore da vida como um símbolo de imortalidade, do amor de Deus, mas eu não vou dar essa viajada aqui. Porque senão eu não termino o que eu me comprometi, que é os 10 capítulos. Mas vocês são livres para falar no comentário alguma coisa que vocês observaram, alguma coisa que vocês relacionaram e a gente pode comentar depois. No 4 diz assim: observai como no verão o sol se encontra por sobre a terra, perpendicular a ela. Então procurareis lugares frescos e sombra. A terra está constantemente abrasada, de tal sorte que não podeis pisar no solo ou numa pedra por causa de seu calor. Não tem muito o que comentar sobre isso, exceto de que fica quente, né? Fica quente mesmo no verão. Principalmente lá na Palestina, que é um desertão, fica quente. E por que que eu estou falando? Enoque, a gente não sabe se viveu na Palestina, tá? Mas esse texto, ele foi adaptado para o povo que vivia na Palestina. É por isso que eu estou falando sobre isso. Não dá para ter certeza onde Enoque viveu, porque foi muito tempo atrás, antes de, da história assim, não antes de Gênesis, porque Gênesis fala sobre ele, né? Mas quando Gênesis foi escrito, e muitos concordam que foi sobre a ordem de Moisés, ou baseado nos escritos de Moisés, Enoque já tinha, ó, partido há muito tempo com sua cidade, tá bom? Observai no capítulo 5, versículo 1.
Como as árvores se cobrem de folhas verdes, como todos os seus frutos proclamam a honra e a glória de Deus. Prestai atenção e vede todas as suas obras, então reconhecereis que foi aquele que é o vivo que assim o fez. Todas as obras por ele criadas comportam-se de ano para ano de forma constante. Todas as funções que elas cumprem para ele não se modificam de forma alguma. Ao contrário, tudo se realiza como Deus ordenou. Vede como o mar e os rios igualmente cumprem sua função. Eu lembrei, quando eu estava lendo esses versículos, do livro de Abraão, porque no Vem e Segue-me estamos estudando Abraão, e em vez de falar de árvore, do clima, do sol, querendo mostrar a ordem divina, Abraão fala dos astros. E ele fala de Colobe, fala de outras estrelas, mas é o mesmo pensamento que está sendo transmitido aqui: que Deus tem controle, que Deus tem honra, que Deus tem glória, que ele mantém todas as coisas em ordem. É uma representação de sua glória, de seu poder, de sua majestade. Aí vem o puxão de orelha, diz assim: mas e vós? Não tivestes perseverança e não cumpristes a lei do Senhor. Vós caístes e com as palavras obstinadas e arrogantes, proferidas por vossa boca, ultrajaste a sua majestade. Ó duros de coração, não haverá paz para vós. Aí eu relacionei isso aqui, meus irmãos e irmãs, com, a gente está no capítulo 5, né? Com o Elama 12. Se você ler lá Elama 12, você vai ver como os homens são estáveis, como eles são infiéis, como eles desprezam, são ingratos. E esse versículo, ele é perfeito para relacionar com aquela passagem de escritura, porque todas as criações de Deus obedecem, seguem seus ciclos. Mas o homem não, o homem se desvia frequentemente, apesar da grande bênção e atenção de Deus, apesar de nós sermos seus filhos e filhas. Então, é esse contraste que está sendo mostrado aqui. Com isso, estáis a amaldiçoar os vossos dias e pondo a perder os anos de vossa vida. Os anos da vossa maldição serão avolumados por uma condenação eterna. Nenhum perdão estará reservado para vós. Aqueles que não usufruem dos dias de sua aprovação, ele fala aqui, dias de sua maldição, né? Mas é o dia de provação, o dia aqui da terra. Nós vamos ter uma condenação, porque, como ensina a moleque, se nós não aproveitarmos bem os dias da nossa vida, vai vir a noite tenebrosa onde nada vai poder ser executado e a gente não vai poder se arrepender mais. Então, este é o tempo para nos prepararmos para encontrar Deus. Então emprestareis o vosso nome aos justos, para que esses o utilizem constantemente para amaldiçoar por vosso intermédio. Ó vós todos malditos, eles rogarão pragas por vosso intermédio. E vós todos pecadores e pérfidos, eles encojurarão. Ok, esse versículo é um pouco complicado aqui, e a gente não pode ler também com tanta seriedade, eu acredito. Por quê? Não faz sentido, numa leitura direta, a gente pensar que os nomes das pessoas serão roubados pelos justos e que eles vão, como diz aqui, jogar pragas nessas pessoas que agora não têm mais nome, né? E que vão sofrer as consequências. O que eu penso isso aqui que está dizendo? O que quer dizer, mas nas traduções, nas coisas que aconteceram, chegou a gente dessa maneira meio bagunçada. Se a gente for aliar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, nós sabemos que para conservar o nome no livro da vida, a gente tem que guardar a lei, guardar os mandamentos. É o que fala em Apocalipse, é o que fala em outras escrituras. Então, a gente, para estar lá entre os santificados, precisa viver o Evangelho. Senão, nós seremos amaldiçoados. Não porque Deus quer amaldiçoar, mas porque nós trouxemos essa maldição sobre nós. E as pessoas que forem exaltadas junto com Deus, elas não vão ter outra opção a não ser concordar que nossos familiares, nossos amigos que não guardaram os mandamentos, estão recebendo uma medida justa de condenação. Então, eu leio essa escritura desse modo.
tá bom? Se você tem uma leitura diferente que encaixa no Evangelho, diz aí nos comentários também. Mas o que está falando aqui é sobre condenação da alma. Agora o versículo 6 diz assim: os eleitos, porém, que são aqueles que guardaram os mandamentos de Deus, serão contemplados com a paz, a luz e a alegria. De fato, meus irmãos, nós não precisamos esperar o último dia para desfrutar disso. O Senhor, Ele nos concede uma paz que excede todo entendimento, uma luz, uma alegria que é indescritível. Mas vós, sacrilégio, escreveu errado também. Versículo 6, sacri, sacrilegos, mas faltou sacrílegos, sacrílegos. Faltou o acento ali. Sereis alvos da renegação. Os eleitos serão agraciados com a sabedoria. Eles viverão e não pecarão nunca mais, nem por ignorância, nem por atrevimento. Ao iluminado será concedida mais luz e ao inteligente mais entendimento. Aquele que recebe, darei mais, disse o Senhor, né? E aqui, no versículo 6 e 7, ele está falando da era milenar. Lembra que a gente falou da segunda vinda, que Jesus vai vir, vai queimar os iníquos e vai estabelecer a era milenal. E aqui ele está falando do milênio, porque é no milênio que nós não vamos mais morrer. Nós vamos viver a idade de uma árvore e depois nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos, tá bom? Então é uma condição abençoada, essa terra vai ser levada para uma condição paradisíaca. Não pecarão nunca mais, porque Satanás vai ser amarrado, nem mais serão julgados por todos os dias da sua vida, e não haverão de perecer pela ira de Deus. Ao contrário, o número de seus dias será completado serenamente. A sua vida crescerá na paz, e muitos serão os anos das suas delícias, em que viverão jubilosos e em paz por toda a sua vida. Que maravilha é o milênio que nós aguardamos do Senhor. Ok, no versículo 6, a gente vai começar a primeira divisão do livro de Enoque. A gente leu uma introdução da visão dele, e geralmente é assim, né? Também Apocalipse, por isso que esse é um livro apocalíptico. Ele segue muito o estilo de Apocalipse de João, e nós vamos ver que outros apócrifos seguem esse estilo. Tem uma parte introdutória, onde o personagem é apresentado e diz a visão que ele está tendo, e depois começa a visão propriamente dita. Então, aqui é a primeira parte, o livro dos anjos. Nós vamos ler só até o capítulo 10, mas essa primeira parte, ela vai até o capítulo 16. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou cortar no capítulo 10 e a gente volta a estudar depois. O que eu peço para vocês? Quando tiverem, eu vou comentar aqui algumas passagens, mas não vou ter tempo de lê-las. Gostaria de pedir que vocês estudassem Gênesis 6, Moisés, capítulo 7 e capítulo 8. Por quê? Estes capítulos, eles vão trazer temas que estão aqui. O impressionante de tudo isso é que Joseph Smith, quando traduziu a Bíblia e colocou adições ao Gênesis, nós temos o livro de Moisés, que são essas adições, não havia uma tradução em inglês do livro de Enoque, pelo menos não uma tradução boa disponível ao profeta Joseph Smith. E ainda assim, muitos dos temas que nós encontramos na Pérola de Grande Valor estão aqui. É impressionante o fato de que Joseph Smith falou coisas. Alguém pode falar, foi só uma coincidência, foi só uma. Mas são várias, gente, não tem como. Por isso que eu digo para vocês que tem muita coisa verdadeira aqui no livro de Enoque. Porque um profeta de Deus recebeu revelação lá na Pérola de Grande Valor, no livro de Moisés, e ela está batendo com a história que está aqui. Tá bom? Mas tem muita coisa também que é acréscimo, tem coisa que é viagem, olha só. Vamos ler sobre a queda dos anjos. Diz assim: quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Por isso que eu falei para vocês lerem tanto Gênesis como Moisés. Por quê? Nós vamos entender que as filhas dos filhos dos homens, elas são as filhas do povo que não seguiu os mandamentos de Deus, que não era do convênio. São um comparável às moabitas bonitinhas que os israelitas queriam casar, que não era do convênio, que o Senhor falou, não casa com elas, tem que casar dentro do convênio. A mesma coisa acontece quando você casa com alguém que é fora da igreja, você não pode entrar no templo e fazer convênio. E talvez essa pessoa
por mais que seja boa e tenha bons princípios, não vai te dar uma família eterna e seus filhos serão desviados. O que acontece nessa história é exatamente isso. Os filhos dos homens têm filhas que são bonitinhas. E aí, os filhos do céu, que são os filhos de Deus, mencionados no livro de Moisés, eles se apaixonam por elas. Mas aqui fala que são anjos, né? Agora tem um ponto importante. Eu não acredito que ele está falando de modo literal. Não são seres do mundo celestial que descem e têm relações sexuais com as mulheres mortais. Existem religiões, como por exemplo os adventistas do sétimo dia, que acreditam que isso é literal. Testemunha, eu acho que é Adventista do sétimo dia, mas Testemunha de Jeová também acredita nisso, nessa história. Nós não acreditamos nisso, tá bom? Nós acreditamos que, e isso a gente vai falar quando estudar o Vem Segue-me, vou trazer a citação para vocês, mas que os filhos dos homens são homens mortais, as filhas desses homens são mulheres mortais, e os anjos, que são os filhos do céu ou filhos de Deus, também são homens e mulheres mortais, né? No caso aqui, homens. E por que que eles são chamados filhos do céu ou filhos de Deus? Porque eles eram do convênio, porque eles tinham feito uma aliança, porque eles conheciam os mandamentos e a lei de Deus. Mas quando eles viram essas menininhas fora da igreja, fora do convênio, disseram entre si: vamos tomar essas mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Vamos lá casar com elas, eu quero. Não sei nem se eles pensaram em casar, né? A coisa aqui estava feia, mas eles estavam atiçados para ir atrás delas. E eles foram para baladinha. E aí o que aconteceu? Tinha um líder deles, tinha um chefe lá. E o nome desse anjo era Zen, Z- Sem, Sem Jazá. Tropecei aí nas palavras, né? Sem Jazá. Esse era o nome do chefe desses anjos. Ou seja, do líder desses homens que eram os filhos de Deus, que eram os rapazes da igreja que tinham feito convênio. E ele disse assim: eu receio que não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Então, assim como Rubem, ele advertiu os irmãos dele, lá em Gênesis, para que não vendesse José, e os irmãos não ouviram. Foi ele ou foi Judá? Agora eu já não sei quem que foi. Mas o fato é que eu acho que foi o mais velho. Não lembro agora. Quando eles estavam para vender, a gente vai estudar isso daí também. Mas é Rubem, acho que é Rubem. Quando eles estavam para vender José para o Egito, né? Alguns queriam matar e falaram, não, vamos vender só para o Egito. Então, os mais velhos, normalmente, eles têm mais cabeça, nem sempre. Eu sou o irmão mais velho. A mãe e Lemuel não tiveram, né? Mas, geralmente, por eles terem mais experiência, conhecerem melhor os pais, eles sabem o que vai desagradar, o que vai permitir com que eles conservem a primogenitura, a herança deles ou não. Então, assim, tem um senso de responsabilidade. E esse anjo aqui, esse chefe, sem Jazá, sem Jazá, ele falou: olha, gente, não vale a pena vocês fazerem isso, porque eu vou ser castigado. E eles responderam em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano e sim executá-lo. Esse versículo agora revela uma coisa muito maior do que uma conversa animada entre seres celestiais e, na minha interpretação, entre pessoas que haviam feito convênio com Deus. Eles estão estabelecendo aqui o que nós chamamos de combinação secreta, que também é um tema muito importante em Elamã e é um tema muito importante no livro de Moisés. Por quê? Se vocês forem ver lá em Moisés 5:47, eu vou ler essa parte, mas como eu falei para vocês, eu gostaria que vocês lessem o capítulo inteiro para ficar bem claro, tá bom? Como que esses temas se relacionam. Aí Moisés 5:47, vamos lá, diz assim:
Enquanto Enoque proferiu as palavras de Deus, o povo tremeu e não pôde. Oh, desculpa, eu estou lendo o 6, é o 5, 47, diz assim. E Lameque, aqui, já contou a história de Caim, que Caim se tornou o mestre Mã, né? Ele fez um convênio com Satanás, ele que começou as combinações secretas. Combinação secreta é, como está dizendo aqui, um juramento que você faz a Satanás ou um ao outro para cometer delitos, para fazer coisas erradas, assassinatos, roubo, para obter lucro. Então, Satanás promete que você vai ter tudo que você quiser nesse mundo e você faz esse juramento a ele ou junto com seus irmãos e irmãs, e isso traz muita maldição para a terra. Isso aconteceu com Caim. E Lameque, ele diz no 47 que ele matou um homem e um jovem. As esposas dele ficaram horrorizadas com o fato dele ter cometido tal atrocidade. E, e ele estava se regozijando, porque ele disse: Agora eu sou o senhor daquele grande segredo que foi dado a Caim por Satanás. E aí tem um final trágico, né? Mas o fato que eu quero realçar para vocês é esse. Aqui é combinação secreta. É uma instituição entre esses seres que receberam sagrados privilégios espirituais de cometer iniquidades. No caso, eles querem quebrar a lei da castidade, eles querem, e eles dizem, ó, não fica preocupado, porque a gente vai estar junto com vocês e a gente se compromete a executar isso. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que nos dias de Jared haviam descido sobre o cume do Monte Hebron. Porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Então, fala que era 200, mas o que que acontece? Ele vai colocar o nome deles aqui. Assim se chamavam seus chefes. Sem Jazá, o superior de todos eles, né, o líder. Araquibá, Ramel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel. Lembra que essa terminação El tem a ver com o divino, né? Por isso, anjo. A gente vê muito assim, Gabriel, Miguel. Daniel, Ezequiel, Nara, Gical, Azazel, Armarus, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Sansapel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Tá certo? Eita, nominhos interessantes, hein? Eram esses os chefes de cada grupo de 10. Na minha contagem aqui, olha, a gente tem tá? Vamos contar junto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eles eram líderes, o líder principal era esse, o Sem Jazá. Mas cada um deles liderava outros 10 anjos. Isso significa que é 190, né? 19, 190. Mas aqui em cima ele falou que era 200. Então pode ser que está faltando um anjo aqui. Pode ser que esse número 200 não seja esse número. Pode ser que o nome composto aqui seja. Pode ser muitas coisas. Mas o fato é que é uma discrepância entre os números. Eu quero já adiantar para vocês, os números dos apócrifos e os números das escrituras, e especialmente os números do Velho Testamento, não podem ser levados ao pé da letra. Tem números simbólicos, tem números que são erros, simplesmente é erro, porque era difícil escrever números antigamente. Por exemplo, de 100 para 1000, para 100 mil, para... Era um acréscimo de um zero para nós, e para eles era difícil representar quantidades assim. Então, não fiquem tão presos aos números. Também não fiquem tão presos a esses nomes, porque esses nomes eles não são mencionados
nas partes das escrituras canônicas que nós temos, tá? Nós vamos ver que tem anjos que são mencionados, mas não dessa forma aqui. Então, o que dá para extrair desses versículos? Que eles fizeram, como eu falei para vocês, não eram anjos, tá bom? Eram pessoas que haviam feito convênio com Deus, mas que decidiram quebrar esse convênio e fazer um juramento secreto. E essas pessoas, elas eram influentes, elas tinham agrupamentos, eles tinham provavelmente outros sob sua responsabilidade, talvez fossem líderes em sua comunidade, talvez líderes espirituais, mas o fato é que eles se uniram, fizeram esse pacto maldito e decidiram quebrar os mandamentos de Deus. E era uma quantidade razoável, 200 pessoas, né? 200 homens. Vamos para Enoque 7, aqui diz assim: todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres e cada um escolheu uma para si. Quer dizer, os 200 foram lá no baile e pegaram as 200 mulheres que estavam ali, que eram mulheres filhas de homens que não conheciam o Senhor, que não seguiam os mandamentos. Pode até ser que eram pessoas boas, mas não estavam sobre o convênio. E eles foram lá e tomaram essas mulheres. Então começaram a frequentá-las e profanar-se com elas. Aqui dá para entender que eles não tinham casamentos legítimos, mas que eles quebravam a lei da castidade, fornicavam, faziam toda espécie de coisas erradas, e isso com frequência. E eles ensinavam-lhe bruxarias, exorcismos e feitiços, e familiarizaram-nas com ervas e raízes. Mais uma vez, isso aqui para mim parece um acréscimo, tá bom? Por quê? Porque está dizendo que eles ensinavam ervas e raízes. Não necessariamente tem que ter uma conotação ruim, porque as ervas e raízes são mencionadas na Bíblia, nas Escrituras, e têm propriedades que ajudavam as pessoas a ser curadas. Mas parece que o ensino foi misturando a verdade com a iniquidade. Então, as escrituras misturaram com filosofias de homens. E a gente vê que uma falsa religião começou a ser divulgada, com bruxarias, exorcismos e feitiços. Essas coisas não vêm de Deus. E eles estavam transmitindo essas coisas, ajudando, entre aspas, aquele povo a ficar mais em trevas do que já estava. E aí diz no 2: entremetes, peraí, é isso mesmo? Entre mentes, faltou um N ali. Entre mentes, elas engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos mais homens. É isso mesmo. Eu vou ler aqui, porque aí vocês corrigem caso eu tenha errado. Diz assim: estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis, os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Ok. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso aqui. A imagem que ele está pintando é de uma aberração. O filho de um anjo e o filho de uma mulher, né? O filho de alguém que fez convênio com o filho de alguém que não fez convênio, nasceu uma aberração. Diz aqui que era um gigante que tinha 3.000 côvados. Isso daí, porque o côvado antigo ele pode ter várias interpretações. Geralmente a medida do cotovelo até aqui a ponta da mão. E isso, assim, eu peguei o menor número possível, que é 45 centímetros. Então, 45 centímetros, se for 3.000, a gente vai chegar para 1,35 quilômetros de altura. Gente, não existe ninguém que tenha, nem dinossauro teve, né? Você pode pegar os saurópodos enormes que eram, não chegaram a 1 quilômetro, não tem como, isso daí não existiu, tá bom? Então aqui ele está falando de modo simbólico. Claro que números têm problemas? Tem. Poderia ele estar falando de gigante 3 metros de altura? Poderia, porque homens altos é possível, tá? 2,5 metros, 3.
É possível, mas eu sinceramente não acho que ele está falando que nasceram monstros, gigantes, coisas que a mitologia grega, mitologia nórdica, outras mitologias, elas trazem nos seus mitos. O que eu penso que aconteceu aqui, vou ser bem claro para vocês, é que esse relacionamento fora do convênio fez com que espíritos especiais de Deus, que deveriam ter nascido em famílias boas para crescer nos caminhos do Senhor, cresceram numa cultura onde não tinham mais chance de salvação, porque só aprendiam coisas iníquas vendo o mau exemplo de seus pais. É uma pena, mas eles cresciam em um ambiente que talvez tinha palavrão, talvez cresceram em um ambiente em que não tinha higiene, talvez cresceram num ambiente onde havia drogas. Eu não sei, vocês sabem que, infelizmente, há crianças que nascem em um lugar em que não vão ter perspectiva de um progresso. E isso que estava acontecendo aqui. Então, quando fala que foram gigantes, isso não é nenhum atributo positivo. Às vezes hoje a gente fala, o rapaz é alto, joga basquete, ou a moça quer casar com um rapaz alto. Isso aqui não é positivo. Ser gigante aqui não é nada positivo, é uma coisa negativa. Está querendo dizer que eles eram monstros, porque eles não tinham as bênçãos do evangelho. E você vê como que os pais deles, por terem descido de sua condição celestial, fizeram mal. Não apenas as crianças que nasceram monstruosas, mas elas começaram a afetar o mundo. Elas foram uma praga, né, para as outras pessoas, para o ambiente que viviam. A, o meio ambiente começou a sofrer. Talvez começaram a usar os recursos naturais de modo indevido, talvez começaram a caçar de modo a desperdiçar alimento e fazer coisas erradas. A gente sabe que a iniquidade acaba afetando o planeta. É por isso que nesse versículo a gente está no 7, né? Eu acho interessante a gente ler Moisés 7,48. Faz parte também daquela liçãozinha de casa que eu dei para vocês, mas eu vou ler isso aqui, porque é uma visão de Enoque que eu acho que liga com essa parte. Ó, Moisés 7,48 diz assim: E aconteceu que Enoque olhou a terra, e ele ouviu uma voz que vinha de suas entranhas, dizendo: Ai, ai de mim, a mãe dos homens. Estou aflita, estou fatigada por causa da iniquidade de meus filhos. Quando descansarei e serei purificada da imundície que saiu de mim? Quando me santificará o meu Criador, para que eu descanse e a retidão permaneça sobre minha face por algum tempo? Então, o planeta Terra aqui, ele lamenta, porque a iniquidade está muito grande. É o que está acontecendo aqui, né? Porque a Terra clama contra os monstros, ó, no final do versículo. Tá aqui, ó. A Terra clama contra os monstros. Eu fico impressionado com essas ligações, porque Joseph Smith não tinha acesso a esse texto e é o que exatamente está lá, né? Vamos lá. Enoque 8. Diz assim, no versículo 1. Azazel, interessante que esse nome Azazel, ele não é mencionado naqueles anjos, né, naqueles 19. Porque Azazel, ele pode ser um subordinado àqueles anjos, ou pode ser que a grafia tenha sido errada, porque Azazel diz aqui no capítulo 6, versículo 4, Azel, e não Azazel. Então, ele pode ter escrito errado. Ah, uma outra coisa que eu queria falar é que quando ele fala, deixa eu ver se eu mencionei isso, no 6, versículo 3, que isso aconteceu 200, né? Ao todo 200, os que nos dias de Jared haviam descido do cume do Monte Hebron. Jared é o pai de quem? De, cadê? Malaléu, é o pai de Enoque. O pai de Enoque, desculpa. Pai de Enoque. Então, isso está acontecendo nos dias do pai de Enoque. O que, para mim, mostra uma outra contradição. Por quê? Porque Enoque está vendo as coisas futuras. Então, como está falando dos dias dele? Pode ser que seja
nos dias de Jared que aconteceu, mas Enoque já estava por ali, porque vários desses homens, né, viveram bastante e são simultâneos um com o outro. A gente já vai falar mais sobre isso também. Mas só para você ver que ele tenta fazer uma correlação com a época que aconteceu, e a gente tem Adão sendo o primeiro, Sete, Enos, Cainã, ou Quenã, depois Malalel, e então Jared, que é o sexto, e aí Enoque, que é o sétimo, tá certo? Então essa aqui é a ordem. Eu queria mencionar isso aí para vocês antes da gente continuar. Mas onde que a gente parou aqui? Aqui, ok. Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas, escudos e armaduras, abrindo seus olhos para os metais e para a maneira de trabalhá-los. Viram depois os braceletes, adornos diversos e uso dos cosméticos. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, versículo. Vieram depois os braceletes, os adornos diversos, uso de cosméticos, embelezamento das pálpebras, toda sorte de pedras preciosas e a arte de tintas. No 2. E assim graçava uma grande impiedade. Não há problema dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, terem ensinado coisas positivas para os homens. O problema é que, com esse conhecimento, eles começaram a fazer coisas erradas. Você vai ver que vai ter guerras, vai ter vaidade, vai ter muita iniquidade. O versículo 2. Grande impiedade, é uma grande impiedade. Eles promoviam a prostituição, conduziam aos excessos e eram corruptos em todos os sentidos. Sem, sem, sem Jaza, sempre tropeço o nome dele, que é aquele líder, né, que a gente leu. Ensinava os esconjuros e as poções de feitiços. Armaros, que também não está mencionado ali, a dissipação dos esconjuros. Então, um ensinava a fazer esconjuros, o outro ensinava a dissipar os esconjuros. Baraji, Baraji, Baraquijal, a astrologia. Cocabel, a ciência das constelações. Ezequiel, a observação das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Sanciel, os sinais do sol. E Sariel, as fases da lua. Então, o que está mostrando aqui para mim? É que eles estão numa condição de grande impiedade, uma condição de apostasia generalizada. E eles se apoiam nas coisas seculares, nas coisas dessa terra, que são importantes, são boas, mas que sem Deus elas perdem o significado eterno. E até o significado mais importante, né? No 3, quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor e seus gritos chegaram ao céu. É isso que a gente vê, esse ciclo de impiedade que a gente vê nas Escrituras. As pessoas, elas cometem erros, elas se afastam do caminho de Deus e quando está numa situação bem difícil, estão prestes a perecer, eles se voltam aos céus. A gente vê esse ciclo muito forte no livro de Elamã também, que eu estou referenciando bastante nessa parte. A gente percebe que Nef pediu para que houvesse fome na terra, e quando eles chegam numa situação tão drástica, eles se voltam a Deus. A gente viu isso no Velho Testamento também, quando Elias pediu que houvesse fome. E aqui a mesma coisa, quando eles estavam prestes a ser aniquilados por causa desses filhos de Deus terem quebrado o convênio e cometido tanta iniquidade, eles começaram a gritar para o céu, né? A orar a Deus. E aí vamos ver o versículo 9. Desculpa, o capítulo 9. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra. Isso é muito importante. Antes de eu mencionar sobre os anjos especificamente, ali havia iniquidade, não apenas prostituição, que já é horrível, né? Os pecados sexuais são gravíssimos, mas também pecados de assassinato. Talvez até, a gente não leu nesses versículos, mas eles ofereciam criancinhas a deuses falsos, a idolatria. Porque nós vemos que a Israel antiga, ela sofreu com isso. E que chegou ao ponto de oferecer criancinhas, e que as nações ao redor faziam isso. Então talvez a iniquidade desse povo tenha chegado a esse ponto. E aí diz que tinha muito sangue derramado. E todas as desgraças que sobrevieram por causa da iniquidade deles.
Eles então falaram entre si: o clamor da terra, deserta dos homens, bate mais uma vez as portas do céu. Aí diz no. Deixa eu ver, eu acho que está errado ali também. A voz, é a voz, tá, gente? A vós, ó santos do céu, invocam assim desoladas as almas humanas. Levai o vosso lamento à presença do Altíssimo. Então, esses anjos, eles decidem, vendo essas calamidades, falar com Deus sobre esse problema. Quem são esses anjos? Miguel, mencionado na Bíblia, Gabriel também, Rafael, Uriel, se não me engano, não é mencionado na Bíblia. Miguel, nós sabemos que é a identidade pré-mortal de Adão. Só que Adão, ele estava vivo na época de Enoque. Então, como o espírito eterno dele estava na mortalidade, dificilmente a gente pode aceitar essa escritura como verídica. O que que acontece? Assim como em ensinamentos das escrituras e no templo, nós temos uma representação de emissários de Deus, de mensageiros, de anjos, mas não necessariamente eles correspondem ao personagem real. Ou seja, Miguel, aqui ele está representando um anjo do Altíssimo. E os anjos anotam e vêm. E Uriel, Rafael e Gabriel, a mesma coisa. Agora, Gabriel, a gente sabe que é Noé. Noé, ele tá para nascer. Poderia ser Noé pré-mortal aqui, poderia. Mas os outros, a gente não tem a identidade. Aliás, tem alguns especialistas das escrituras que dizem que Enoque é Rafael. Então seria impossível Enoque simultaneamente estar recebendo a revelação e vendo ele lá no céu fazendo alguma coisa. Ainda que seja uma visão do futuro ou do passado, como a gente viu que tem esse problema de cronologia, né, que está falando da época do pai dele, ainda assim acho difícil. Então, o que que eu trago disso aqui? Que é assim, no meu modo de ver, um agrupamento de anjos celestiais, esses sim anjos, porque anjo não desce e tem relação sexual, isso daí está fora dos parâmetros do plano de Deus, não existe uma coisa dessa, tá? Mas esses anjos pré-mortais que não têm um corpo físico, porque ainda não houve ressurreição, ele tem um corpo pré-mortal, de espírito apenas, eles observando, eles rogam a Deus em favor, não que nós precisamos de um anjo rogando a nosso favor, mas a gente sabe que na ordem dos céus, o Senhor ordena, seus anjos realizam e depois vem prestar contas. Então a gente vê esse processo acontecendo aqui, de ir e de relatar. Então eles falaram ao Senhor dos mundos. Mundos, acho interessante isso, porque nós sabemos pela revelação que tem aqui em Moisés e em Abraão que há mundos sem fim, que o Senhor não é apenas o Deus dessa terra, e esse apócrifo concorda com isso. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o trono de sua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo. O teu nome santo, glorioso é louvado em todo o universo. Não acho, meus irmãos, que quando os anjos vão falar com Deus, eles precisam recitar uma frase longa, atribuindo vários adjetivos, né, gloriosos ao Senhor do Universo. Mas esse texto é escrito para nós, ou melhor, para o povo de Israel, mas também diretamente para nós. Nós precisamos lembrar quem é o Senhor, que Ele é tudo isso e muito mais que os anjos disseram. Tudo foi por ti criado e conservas o domínio sobre todas as coisas. Tudo é claro e manifestado diante de teus olhos. Tu vês tudo e nada pode ocultar-se na tua presença. Tu vês o que foi perpetrado por Azazel, como ele ensinou sobre a terra toda espécie de transgressões, revelando os segredos eternos do céu, forçando os homens ao seu conhecimento. Assim procedeu sem Jazá, a quem conferiste o comando sobre teus subalternos. Eles procuraram as filhas dos homens sobre a terra, deitaram-se com elas e tornaram-se impuros. Familiarizaram-nas com toda sorte de pecados. As mulheres pariram gigantes e, em consequência, toda a terra encheu-se de seu sangue e de calamidades. O que eles estão fazendo aqui é relatando para Deus tudo o que aconteceu. Como esses homens que fizeram convênios sagrados decaíram
e se uniram fora do convênio. E seus filhos nasceram fora da proteção dos convênios. E isso levou maldição para toda a terra. Eles falaram das iniquidades desses anjos de Deus. E agora clamam as almas dos que morreram, e o seu lamento chega às portas do céu. Ou seja, os homens estavam para morrer, mas também os homens que morreram estavam clamando sobre a iniquidade que estava acontecendo. Seus clamores se levantam ao alto em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra, e não podem cessar os seus queixumes, né, as suas queixas. E tu sabes de tudo, antes mesmo que aconteça. Tu vês tudo isso e consentes. Não nos dizes o que devemos fazer. Também acho que aí tem uma certa contradição, mas o que está querendo dizer é que eles prestaram um relato a Deus. E nós sabemos que é assim que agem os anjos do Altíssimo. E em Enoque 9, nós lemos sobre a resposta de Deus. Então o Altíssimo, o Santo, o Grande, tomou a palavra e enviou Uriel ao filho de Lameque com a ordem seguinte. Esse Lameque que a gente está lendo, ele é o, o Lameque, não é o mesmo Lameque, deixa eu achar quem que é esse Lameque. Esse Lameque aqui não é o mesmo Lameque que a gente leu que fez o convênio com Satanás, tá bom? Esse é outro Lameque. Deixa eu achar onde que está esse Lameque aqui na genealogia para mim falar para vocês. Mas ele não é o mesmo. Esse é um problema que a gente tem quando a gente está lendo as escrituras e a gente vê nomes semelhantes e pensa que um é outro. Com Nef dá uma confusão tremenda, né? Porque tem o primeiro Nef, o segundo Nef, depois tem Nef 3, Nef 4, que é diferente. E a mesma coisa que a gente vê com alguns personagens aqui das escrituras. E Lameque, ó, deixa eu ver, não é esse Lameque, cadê a genealogia? Vamos ver, eu estou em Gênesis 5 aqui. Esse Lameque é o pai, se eu não me engano, de Noé. Aqui, ó. Lameque está mencionado em Gênesis 5, 25. Não é o Lameque mencionado em Gênesis 4, tá certo? Não confundam. Também tem mais de um Enoque. Então, muito cuidado com isso. Quando você tiver, você tem que ver lá direitinho no versículo. E esse Matusalém, o Matusalém, ele que viveu pra caramba, né? Vocês sabem, ele teve Lameque, e Lameque vai ter Noé. Então, quando eu falo filho de Lameque, ele está falando de Noé. Ele diz: ó, vai lá para o filho de Lameque com a ordem. Diz-lhe em teu nome, esconde-te e anuncia-lhe o fim próximo, pois o mundo inteiro será destruído. Um dilúvio cobrirá toda a terra e aniquilará tudo que sobre ela existe. Nós temos pouca coisa sobre o ministério de Lameque. Mas aqui no livro de Enoque, nesse apócrifo, nós sabemos que ele recebeu uma ordem divina de um anjo para se esconder, se preparar, né, para esse fim e anunciar às pessoas, pregar o evangelho. Comunica-lhe que ele poderá salvar-se e que seus descendentes serão mantidos por todas as gerações do mundo, ou seja, através de Noé, Deus ia recomeçar o povoamento da terra. E a Rafael disse o Senhor: amarra Azazel, aquele primeiro anjo que a gente viu lá no capítulo. Deixa eu ver aqui. No capítulo 8, no primeiro versículo, né? O primeiro anjo que inaugurou o ensino de iniquidades para as pessoas. O Senhor disse a Rafael que amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas. Cava um buraco no deserto de Dubael e atira-o no fundo. Deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele e cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre e veda-lhe o rosto para que não veja a luz. Ok, isso aqui também é simbólico, está dizendo que aqueles que pecaram contra a luz e conhecimento, depois de terem recebido o Filho de Deus, o conhecimento do alto, eles serão
eles se tornarão filhos da perdição. E a descrição aqui de pedras ásperas, pontiagudas, nada mais é do que uma descrição do tormento eterno que eles terão, de terem cometido pecado imperdoável. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado. Então, apesar dele estar sofrendo as bofetadas e ser expulso e ter cometido pecado imperdoável, é só no dia do grande juízo que a condenação efetiva, né, a condenação maior será dada. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado ao tremendal de fogo, purificará a terra. Eu vou ler aqui que às vezes a minha digitação aí deu ruim. No versículo 4, né? A gente está no 9, 10, 4. E tu vês que foi perpetrado Azazel. Hum, e Gabriel disse. Não, esse aqui não é o 9, gente. Esse aqui é o 8, né? Alguma coisa errada aqui, gente. Peraí. 9, 1. Então disse ao Altíssimo. Não, a gente está lendo o capítulo 10. Ignore isso aqui, tá? Isso aqui é capítulo 10, não é 9. Esse 9 está errado. Até coloquei o 10 aqui do lado. Desculpa por isso, mas vamos lá. Ai, pessoal, é assim, né? Tô errando muito, mas fazer o quê? Eu acho que vocês estão entendendo, né? O mais importante é o ensinamento que a gente está passando. Vou tentar melhorar na próxima. Mas vamos lá no versículo 4 do 10. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado ao tremendal de fogo. Purificará a terra corrompida pelos anjos e anuncia-lhe a salvação, para que terminem os seus sofrimentos, e não se percam todos os filhos dos homens em virtude das coisas secretas que os guardiões revelaram e ensinaram aos seus filhos. Toda a terra está corrompida por causa das obras transmitidas por Azazel, e ele atribuiu todos os pecados. Interessante que fala de guardiões, né? Ou seja, os anjos e os guardiões mostram aqui que não é literalmente um ser angelical, mas é um ser que guardava alguma coisa sagrada. Eles caíram por causa dessas coisas secretas, dessas obras das trevas, dessas combinações secretas. E agora estava sendo enviado um anjo para purificar a terra, porque estava corrompida. E também deveria ser anunciada a salvação. Olha só, Deus dando uma chance, não só por Lameque, mas principalmente por Noé. Deus vai esperar 120 anos pregando para que as pessoas se arrependam, para não ter que enviar o dilúvio. Mas infelizmente toda a terra estava corrompida por causa dessas combinações secretas, que levaram ao cometimento de todos os pecados, todos. Eu lembro o Doutrina de Salvação, que é um livro escrito por presidente Spencer W. Kimball, na página 25 tinha uma lista de vários pecados, né? Eles cometeram todos aqueles e talvez muito mais que a gente nem saiba. Foi ruim demais a situação. E no 5. E a Gabriel, disse o Senhor, levanta a guerra entre os bastardos, os monstros, os filhos das prostitutas, e extirpa-os no meio dos homens, juntamente com todos os filhos dos guardiões. Instiga-os uns contra os outros, para que na batalha se eliminem mutuamente. Não se prolongue por mais tempo a sua vida. Nenhum rogo dos pais em favor de seus filhos deverá ser atendido. Eles esperam ter vida para sempre e que cada um viva 500 anos. Então aqui mostra, mais uma vez, ignore esses números, que são esquisitos, assim, né? Mas a gente sabe que as pessoas viviam bastante, né? Naquela época, pelo Velho Testamento, as Escrituras, a gente vê, talvez a terra ser nova, não ter tanta doença, não sei, não vou entrar nesse tema. Mas o fato é que eles iam brigar uns com os outros, e essa ordem de Gabriel, de que eles guerreassem e acabassem se matando. Agora a ordem de Miguel. Vai e ponha ferros sem jaza. Interessante que Miguel é o arcanjo, é o líder dos céus, e ele tinha que lidar contra esse líder também, porque ele era o cabeça dessas combinações secretas. E os seus secazes, que se misturaram com as mulheres e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. Quando os seus filhos se tiverem eliminado mutuamente, quando os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos, amarra-os por 7 gerações,
nos vales da terra, até o dia de seu julgamento, até o dia do juízo final. Então, aqui, há dois aspectos. A gente pode considerar duas coisas. Primeiro, que está falando de modo simbólico sobre os últimos dias, quando eles vão ser amarrados por 7. Aí aqui o número tem que ser levado em consideração, porque tem alguns números chaves, alguns números são simbólicos. Quando tem muito zero no número, é complicado no hebraico, nas línguas antigas. Mas o 7 ele é simbólico, a gente sabe. E quando fala 7, é perfeito. E no último dia, quando o Senhor voltar, ele vai estabelecer o milênio e vai sim demorar 1000 anos. E aí nós podemos considerar o 7 como o tempo perfeito do milênio. Nesse caso, eles vão ser amarrados até a hora do julgamento final. Nesse dia, eles serão atirados ao abismo do fogo, na reclusão e no tormento, onde ficarão enterrados para todo sempre. Então, depois do julgamento só é que vai vir a condenação dos iníquos, daqueles que são filhos da perdição, que, seguindo Satanás, cometeram o pecado imperdoável. E todo aquele que for sentenciado à condenação eterna seja juntado a eles, e seja com eles mantido em correntes até o fim de todas as gerações. Muito bem. Extermina os espíritos de todos os monstros, juntamente com todos os filhos dos guardiões, porque eles maltrataram os homens. Purga a terra de todo ato de violência, toda obra amada deve ser eliminada, que floresça a árvore da verdade e da justiça. Olha só que interessante, né? A árvore da verdade e da justiça. A gente leu no 4, por isso que eu acho que aqui ele está falando de modo dual, tanto do tempo dele, como também em tempos futuros da restauração. No 4 diz aqui, deixa eu ver onde que é. Anuncia-lhes a salvação, né? Uma da missão não era apenas provocar guerras e mortandade, mas eles tinham que anunciar a salvação, até para evitar essas consequências ruins. Agora no 9, está falando para purgar a violência, mas diz que toda a obra má deve ser eliminada, que floresça a árvore da verdade e da justiça. O sinal da bênção será o seguinte: as obras da verdade e da justiça sempre serão semeadas na alegria verdadeira. Pessoal, faz uma pausa agora e vamos para Moisés. Eu preciso mostrar isso aqui para vocês, porque é uma coisa impressionante essa descoberta aqui que eu fiz, né? Que eu acho que vocês vão gostar muito de saber. Porque aqui no livro de Moisés, a gente lê, deixa eu ver se eu anotei aqui o versículo que eu queria ler para vocês, a 7, 61 a 62. A gente lê que Enoque viu os últimos dias. E no 61 diz assim, não, no 61, ó, qual que é? O 7, eu falei? Tô no errado, tô no 6. 7,61, assim, ó. E chegará o dia em que a terra descansará, o milênio que eu falei para vocês. Mas antes desse dia, os céus escurecerão e o véu de trevas cobrirá a terra, e os céus tremerão, assim como a terra, e haverá grandes tribulações entre os filhos dos homens, mas meu povo eu preservarei. É o que nós lemos agora, acabamos de ler esse tumulto que vai acontecer por causa da iniquidade. E retidão enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra, para prestar testemunho do meu unigênito, de sua ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. E retidão e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos dos quatro cantos da terra, em um lugar que preparei, uma cidade santa, para que meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo de minha vinda, pois ali estará meu tabernáculo, chamar-se-á Sião, Nova Jerusalém. Esse versículo, para mim, é uma clara referência, uma clara correspondência ao que nós temos aqui. Fala da restauração. Antes da segunda vinda, nesses tempos de tribulação, o Senhor vai pregar o evangelho e diz aqui, ó, que haverá, cadê? Aqui em cima, ó, florescerá a árvore da verdade e da justiça. Interessante que florescerá, né? Vai vir da terra. Como o Senhor disse aqui, verdade farei brotar da terra. O livro de Mórmon veio da onde? Estava enterrado. E ele é o instrumento da restauração do evangelho. Então, quando a gente lê essa escritura aqui, a gente sabe que ele está falando da restauração. Testemunho do meu unigênito vai ser prestado. As obras da verdade e da justiça sempre serão semeadas na alegria verdadeira. Conhecimento sobre o plano de salvação, como acessar a árvore da vida, que é a expiação de Jesus Cristo, veio por causa disso. Então, ele está vendo os últimos dias,
tempo de tumulto e tempo de restauração. E isso é uma bênção para nós, saber que aqui está falando da restauração do evangelho. Mas, assim como outras escrituras, Isaías, notadamente, ele fala de modo dual. Ele está falando do seu tempo, as coisas que estão acontecendo imediatamente, mas também está vendo o futuro em sua revelação. Então, florescerão os justos e haverão de viver até gerarem 1000 filhos, e contemplarão em paz todos os dias de sua juventude e da sua velhice. Então toda a terra será cultivada com justiça, inteiramente plantada de árvores e cheia de bênção. Está falando da condição milenal, não é? Quando nós podemos viver em família em paz. Vamos ler esses versículos também. Está errada a referência lá em cima. Toda espécie de árvore boa será plantada sobre ela, igualmente videiras. As videiras produzirão uvas em abundância. Videira é um símbolo importante em Israel, né? Significa paz, significa salvação. De todas as sementes que forem semeadas, uma medida produzirá 1000 outras. E uma medida de olivas dará 10.000 de óleo. A gente sabe que a videira também é o símbolo da expiação de Jesus Cristo, e talvez por aqui a gente possa extrair algum resquício da ligação com o plano que é centralizado em Jesus Cristo. É por causa dele que a terra vai receber uma paz paradisíaca. Purifica a terra de todo ato de violência, de toda injustiça. Não é por causa dos anjos, mas é por causa de Jesus Cristo. Os anjos são emissários dele. Só tem seu poder e sua mensagem por causa dele. Purifica a terra de todo ato de violência, de toda injustiça, de todo pecado e impiedade. Elimina toda impudícia. É assim mesmo? Umas palavrinhas aí, hein? Deixa eu ver. É isso aí, impundícia, que sobre ela se pratica. Todos os homens serão justos, todos os povos se prestarão honra e glória, e todos me adorarão. A terra então ficará expurgada de toda maldade, de todo pecado, de toda praga, de todo tormento, e nunca mais mandarei sobre ela um dilúvio, ao longo de todas as gerações, por toda a eternidade. Assim como Enoque está falando mais uma vez sobre o dilúvio que vai purificar a terra e vai torná-la limpa, um novo recomeço para a humanidade, também o Senhor falou sobre os últimos dias que vai enviar um dilúvio, onde haverá pregação do evangelho e as pessoas se converterão e o milênio será estabelecido. Tá bom? Eu acho que é isso aí que a gente tinha que conversar hoje. Obrigado por vocês terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Digam aí nos comentários e a gente continua o nosso estudo depois, a partir do capítulo 11, tá bom? E eu vou deixar aí na referência o livro que eu comprei, para que vocês possam comprar, se for possível. E se alguém tiver acesso a esse livro, me manda para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem. Tchau, tchau. Até a próxima.